Olá, professor Leonardo Lossol, me dirijo especialmente a vocês, estudantes do curso técnico em Química integrado ao ensino médio do IF Goiano Campus Iporá. Bom, como historiador, eu quero contribuir um pouco com esse projeto integrador em curso que se propõe a pensar sobre o grave acidente do Césio 137, ocorrido em Goiânia em 1987. Estou ciente que os colegas vão abordar esse tema sob diferentes aspectos, então eu queria propor uma fala em três eixos principais. O primeiro, retomando rapidamente a questão do acidente. O segundo, tratando um pouco do panorama, o contexto histórico-político goiano, ali da década de 1980. E o terceiro, um pouco sobre a dimensão e alguns dos impactos desse grave acidente que marcou profundamente a história de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo, por se tratar de um dos maiores acidentes radiológicos que se tem notícias. Primeiro eixo, em relação ao acidente. Bom, eu sei que vocês já tiveram acesso a outras fontes que narram esse evento, mas alguns pontos merecem atenção. Bom, ali na região central de Goiânia, próximo às avenidas Tocantins com a Paranaíba, funcionava desde 1972 o Instituto Goiano Radiológico. E essa clínica ela foi ser desativada em 1985, deixando ali uma situação de abandono, ainda com restos de mobília e de equipamentos, dentre eles a cápsula do Césio 137. E aí, cerca de 3 anos depois, no dia 13 de setembro de 1987, dois trabalhadores que coletavam materiais para reciclagem, eles vão entrar nesse local e vão possivelmente se surpreender com aquele formato, aquele peso do cilindro e vão vender essa peça num ferro velho próximo, do Devair. Foi lá que essa peça foi desmontada e essa substância ficou exposta. Na mesma noite, segundo o próprio Devair, ele se surpreende com aquela luminosidade azul muito intensa. O pó branco do Césio 137, em condições noturnas, produzia aquela luminosidade. Segundo ele próprio, se apaixonaria ali pelo brilho da morte, já que começa ali uma rede de exposições e de contaminações com essa substância. Um dos casos mais famosos, o Ivo, irmão do Devair, que leva para casa para mostrar para sua filha, a menina Leide das Neves, que foi uma das primeiras vítimas fatais desse acidente, que depois deixou cerca de mais de 600 vítimas, pelo menos 4 mortes diretas e um rastro de vítimas, impactos, danos e traumas que marca a nossa história. Segundo eixo, em relação ao contexto histórico-político goiano da década de 1980, acho que vale a pena destacar Goiânia, ainda uma jovem capital, completando seus 54 anos em outubro, justamente no contexto daquele acidente. De modo geral, a região havia sido favorecida pela construção de Brasília no início da década de 1960. É um momento de crescimento, de desenvolvimento da atividade industrial. O estado, a economia sempre muito marcada pela agricultura, pela pecuária, assistia agora o incremento industrial com mais vigor, principalmente no setor de produção de grãos, no setor da agroindústria, produção de alimentos, vestuários, transformação de produtos minerais não metálicos, demais produção mineral, enfim. Então, uma economia que está se tornando pujante, o setor de serviços e de comércio crescendo bastante. Nessa década, a população, segundo os dados do estado, era de cerca de 3,6 milhões de pessoas. E na capital Goiânia, cerca de 850 mil pessoas. É nessa década que a população que vive nas cidades ultrapassa numericamente a população que vive no campo, com cerca de 67% de pessoas passando a viver nas cidades. Atualmente, um pouco mais de 90%. Então, era uma economia se tornando pujante, crescimento. Goiânia vai se tornando uma região atrativa, vão receber muitas pessoas de outras regiões. Bom, no panorama político, o prefeito da época era o Joaquim Roriz e ele havia sido eleito como vice-governador nas eleições de 1986 e foi indicado pelo governador Henrique Santillo
como prefeito de Goiânia em dezembro de 1987, conforme a situação da época. E então, portanto, o governador, o Henrique Santillo, que inclusive ocupa um lugar de destaque nesse momento, porque ele que tinha uma formação médica, já havia atuado como professor, ele teve desde cedo a noção, a dimensão da gravidade desse acidente. Então isso contribuiu para a mobilização do poder público em relação ao acidente. E na presidência do país, o Sarney era o presidente. Ele que era o vice do Tancredo Neves, eleito indiretamente pelo Congresso no contexto da redemocratização do país depois da ditadura. Ocorre que o Tancredo Neves faleceu antes de tomar posse e então o seu vice Sarney era o presidente na época, ele que até esteve em Goiânia no contexto desse acidente. Então isso nos dá um pouco a ideia de um panorama, de uma Goiânia crescendo, o Estado se desenvolvendo, uma década também que começa mais investimentos na área de saúde, educação, habitação e destaco mais uma vez Goiânia se tornando um polo de serviços, um polo comercial na região. Isso nos dá um pouco esse panorama da cidade e da região. Terceiro eixo, retomando um pouco a questão do acidente para pensar na dimensão dos impactos. Bom, a cápsula havia sido descoberta no dia 13 de setembro de 87. Lá para o final do mês, no dia 27, 29 de setembro, a Lourdes, que era a mãe da menina Leide das Neves, ela começa a desconfiar e perceber que quase todas as pessoas que haviam tido contato mais intenso com aquela substância estavam passando mal, estavam tendo náuseas, vômitos, diarreia, queda de cabelo, entre outros sintomas. Então ela leva essa substância para a vigilância sanitária, enquanto as vítimas vão procurar o HDT, Hospital de Doenças Tropicais. E aí, cruzando as informações, desconfia-se que essas pessoas foram expostas a uma radiação. E aí tem um episódio que foi até um pouco sorte, porque um médico liga para o físico Walter Mendes Ferreira, que estava em Goiânia por uma casualidade do aniversário do teu pai, ele que era um especialista nessa área. E ele, diante dessa informação, ele pega um aparelho medidor de radiação e vai ao encontro desses locais, dessas vítimas. E ele relata que se surpreendeu, porque muito antes de chegar bem próximo, o aparelho já disparava, acusando uma forte carga de radioatividade. Então, ele dá o alarme público, um momento em que essa notícia chega até o poder público e começa aí uma mobilização do poder público, das autoridades em relação a esse acidente. Na madrugada, as pessoas vão ser retiradas de suas casas, ali os vizinhos mais próximos do Ferro Velho, do Devair, e serão levadas para o estádio olímpico. E ali tem uma verdadeira operação de guerra, com uma estrutura montada para aferir o nível de radiação nas pessoas e tomar os primeiros encaminhamentos. Mais de 100 mil pessoas vão passar pelo estádio olímpico para ser aferido o nível de radiação. E isso será acusado em mais de 250 pessoas. Então ali o acidente toma essas proporções muito grandes, começa um quadro de medo, de preconceito, discriminação em relação a muitas das pessoas que estavam nessa região. Há muitos relatos marcantes sobre isso. Há toda uma gestão, um problema em relação a esse lixo radiológico que vai ser retirado dessa região, ali os pertences das pessoas. Também tem início uma disputa política sobre como encaminhar esse lixo, como lidar com essa situação. Aí novamente a figura do governador Henrique Santillo foi importante, porque ele aciona os técnicos cientistas para tomar as decisões em relação a essa situação, em relação àquele lixo. Então, antes, evitando o prolongamento, a disputa política em relação a esse tema, até o Congresso iria se reunir para tomar decisões, o governador ele antecipa e encaminha esses tonéis, esse lixo para a região de Abadiânia. Esse lixo vai ficar exposto em tonéis por cerca de 10 anos antes de ser construído ali um ambiente adequado para enterrar esse lixo, enterrar essas memórias, essas toneladas de memórias
que pertence dessas pessoas. Então, esse impacto causa muito estardalhaço, uma situação de medo, de pânico. A noção que as pessoas tinham de acidentes radiológicos era o acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido um ano antes, em abril de 1986. Então isso leva a um quadro de muito pânico. E aí os impactos foram tremendos. Há muitos relatos de goianos sendo perseguidos em rodoviárias, aeroportos. Há relatos de carros com placa de Goiânia sendo proibidos de frequentarem determinados locais. Enfim, nacionalmente, quando a situação adquire esse status nacional, essa carga de preconceito contra produtos de Goiânia, a visitação em Goiânia, tudo isso vai sofrer muitos impactos. Então perceba, há um impacto social de medo, discriminação, preconceito em relação às pessoas que viviam naquela região e esse quadro de preconceito nacional em relação à população de Goiânia. E até mesmo a população do interior vai evitar viajar para Goiânia para realizar compras ou para visitação. Eventos serão cancelados, agências de viagens vão ter que cancelar pacotes turísticos, shows, congressos, enfim. Há toda uma construção um tanto quanto preconceituosa em relação a Goiânia. Então isso nos dá uma ideia sobre os impactos, a dimensão social e econômica. Inclusive eu queria ler rapidamente um trecho que foi divulgado pelo governo de Goiás em 2012, dando conta um pouco dessa situação. Abre aspas. Na época, um grande jornal paulista de circulação nacional estampou na primeira página uma manchete, dando conta que as pastagens de Goiás estavam contaminadas pelo Césio 137. Outro orientava a população a tomar cuidado com o arroz de Goiás, que poderia estar contaminado. Um terceiro publicou na primeira página, em letras grandes, possíveis declarações de um físico brasileiro, bem conceituado internacionalmente, comparando o caso de Goiânia com o acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido um ano antes, quando um reator explodiu espalhando uma nuvem de radioatividade. A manchete era Goiânia Bio, é o maior acidente do mundo. Então perceba, como que esse acidente adquire, todo esse alcance, uma situação de preconceito muito grande, de impactos econômicos também ocorreu em Goiânia, em Goiás, naquele período. Depois o próprio Henrique Santillo também realiza muitas viagens se esforçando para explicar que a região havia superado aquele acidente radiológico. Então houve muitas vítimas, o próprio Devair e o Ivo, seu irmão, eles vão morrer de cirrose e de enfisema pulmonar, porque nessa situação de trauma, de tristeza que eles vão vivenciar, eles vão encontrar refúgio nessas drogas e vão depois também se tornarem vítimas dessas consequências. E de fato esse acidente, portanto, marca a história de Goiânia e se torna, como disse o cineasta, o Roberto Pires, o pesadelo de Goiânia, ele que produziu esse filme em 1990, Césio 137, o pesadelo de Goiânia. Então isso nos dá um pouco a ideia desse acidente, a dimensão e acho que pensar sobre lições, aprendizagens que podemos ter com esse episódio é um exercício importante para nós refletirmos. Obrigado.